Boa noite a todos. Queremos começar pedindo mais uma vez a proteção e o amparo de nosso Mestre Jesus, que nos ampare nesta noite. A todos nós que aqui estamos, espíritos amigos, espíritos irmãos, amigos queridos, encarnados e desencarnados. Nosso Mestre possa estar conosco nesta noite. Que assim seja. Para nós é uma alegria muito grande participar desse momento importante da Casa de Bezerra, porque conversávamos com o Sander na semana passada, foi o aniversário na Casa de Damasco, Sociedade Espírita Estrada Damasco, a qual fazemos parte. Fizeram 86 anos. E a Jaqueline ali, ela contou um pouco da história do Damasco, postou algumas fotos, fez um vídeo e disse que naquele momento, quando não tinha casa ainda em Mesquita, que aqueles primeiros espíritos aqui no município de Mesquita iam andando por dentro dos cafezais, dos laranjais, para ir para Nova Iguaçu, no Fé, Esperança e Caridade, e ia andando para poder participar da reunião. Então imaginemos nós, como não foi trabalhoso o empreendimento desses grandes homens que iniciaram o trabalho aqui em Mesquita. Imagina a casa aqui, de Bezerra de Menezes, de da Cruz, nessa alta dessa elevação, quantos braços fortes, quantos homens e mulheres especiais não trabalharam nesta casa para que hoje ela pudesse estar fazendo 70 anos. Então, para nós é uma alegria estar participando dessa festa, porque uma casa espiritual, quando ela inicia o seu trabalho no físico, ela já acontece no espiritual, mesmo antes de se firmar aqui no plano físico. E aí lembramos, quando falava para Chico, aquela igreja vai fechar. Isso é bom, não é verdade? Porque pelo menos teremos mais adeptos para a doutrina espírita. E Chico disse assim: meu irmão, como é triste quando uma casa de Deus se fecha. É um ponto de auxílio, é um ponto de amparo, é um ponto de socorro a todos esses irmãos que chegam até essa casa, mas não só na parte física, como também na parte espiritual. Então, a gente realmente reverencia todos os grandes trabalhadores do início, da fundação desta casa, mas também louvamos os trabalhadores de hoje, que continuam levando esse trabalho que foi feito com muito amor no passado. E se Deus quiser, tomara a Deus que essa casa não passe só 70, mas que entre por dentro de um mundo regenerado, fazendo 700 anos. Talvez estejamos aqui todos nós, em espírito, também batendo palma e cantando com outros trabalhadores que virão. Mas o importante é a gente fazer e continuar fazendo a nossa parte, louvando e honrando a memória desses grandes trabalhadores no passado, para que estivéssemos aqui hoje. Então, hoje, encerrando essa data festiva do Bezerra, vamos falar de Jesus. E confesso a vocês que falar de Jesus realmente é um grande desafio, porque como falar de alguém que a gente não tem tanto entendimento, não tem realmente o verdadeiro conhecimento. Mas antes de começarmos a falarmos, eu queria convidar todos vocês. Imaginemos nós, se pudéssemos, a época de Jesus, poder ter vivenciado junto com Ele, caminhado com Ele, ou pelo menos por uma única vez, estar perto dele, ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos. Ali sentado numa roda, junto com os apóstolos e com os seus discípulos, que eram mais de 100, entre homens e mulheres, ouvindo os seus ensinamentos. Então, eu peço a vocês que fechemos os nossos olhos. O nosso irmão vai colocar uma música agora aqui, para que a gente viaje no tempo. Vamos embarcar numa pequena embarcação que vai nos levar até Cafarnaum, e vamos mentalizar, sentado ali, à beira do lago. Pode tocar, meu irmão. Genezaré, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o
vosso galardão nos céus. Podemos abrir nossos olhos, meus irmãos. E Jesus é este ser especial para todos nós. É sim o nosso modelo e guia. Mas como diz a canção, e explicou muito bem, é a luz do mundo. É o Pai de todos nós. Que seríamos de nós se não fosse este grande amigo, este grande irmão? A espiritualidade, ela nos diz que uma casa, quando faz o culto cristão no lar, por 10 anos consecutivos, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, aquela casa, ela ganha um selo de segurança, um selo de amizade, onde a espiritualidade utiliza aquela casa em momentos de socorro espiritual, porque a espiritualidade, as falanges de espíritos trabalhadores no astral, sabe que naquele dia, naquela hora, naquela casa, uma família está reunida. Então eles pegam aqueles espíritos necessários, que necessitam de amparo, que necessitam de socorro e levam ali para aprender um pouco mais do Evangelho. Imaginemos uma casa espírita. Se um lar, ele com 10 anos, ele recebe um selo de segurança, de confiança. Imaginemos uma casa que faz 70 anos de trabalho espiritual. Centenas de milhares de pessoas no corpo já passaram por essas cadeiras. Centenas de milhares de irmãos fora do corpo já passaram por essa cadeira, por essas cadeiras. Manuel Filomeno de Miranda, ele tem uma página que diz dimensões da casa espírita. E ali ele vem nos mostrando, vem dizendo o trabalho que é feito na casa espírita, no momento em que estamos aqui e no momento em que não estamos aqui, que essa energia de uma casa espiritual, ela se propaga, atingindo a todos que estão próximos. Todos sentem essa energia, sentem esse magnetismo. Mas agora, meus irmãos, eu pergunto, imaginemos nós, com o nascimento do nosso Mestre Jesus, como não estaria o psiquismo do planeta Terra nesse momento do nascimento de nosso Mestre Jesus? Porque a gente sabe, nós sabemos que Jesus é nosso modelo e guia. Isso com certeza nós sabemos, temos esse entendimento. Mas não sabemos, não conseguimos dimensionar quem realmente é o nosso guia e modelo, o governador do planeta Terra. Para vocês terem ideia, espíritos do quilate, espírito de escola, de tamanha grandeza, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, espíritos dessa grandeza, não conseguem dimensionar quem é Jesus. Olha que interessante, meus irmãos. Raul Teixeira nos traz, dizendo que espírito da mesma hierarquia deste grande Emmanuel, desta grande Joana de Ângeles, não conseguem entender e compreender quem é Jesus. E por isso não se permitem chamá-lo pelo nome. Chamam de Rei Solar, Estrela da Manhã, Celeste Amigo, Divino Mestre. E chamam de Rei Solar porque nós temos o entendimento, sabemos que Jesus é o guia e governador do planeta Terra. Mas o que Raul Teixeira traz para nós é que Jesus também é o responsável pelo nosso sistema solar. Todos os planetas e estrelas que estão ao redor dessa estrela-mãe, dessa estrela solar, Jesus é o responsável. Então imaginemos a grandeza que é esse nosso irmão, que é esse nosso modelo guia.
Na realidade, Moisés, quando estava lá recebendo as leis divinas, os 10 mandamentos, o nosso decálogo conhecido, já pronunciou que o psiquismo do Cristo já começava a se humanizar naquela época, 1600 anos antes. E aí Divaldo vem dizendo que 1600 anos depois, o psiquismo do Cristo se corporifica na entidade, olha o termo usado por Divaldo, na entidade chamada Jesus. Então a gente entende que ele, além de ser o nosso modelo e guia, é um espírito de uma alta falange, de uma alta hierarquia, que já estava no topo da esfera de espíritos puros há 4 bilhões e meio de anos atrás, na formação do planeta Terra. Que esses espíritos são iniciados nos desígnios de Deus e recebem a ordenação direta para cumprir e fazer cumprir todos os desígnios de nosso Pai. São chamados de Cristos. Os Messias, também é dito, que esses espíritos, quando atingem essa alta elevação, essa alta hierarquia do comando superior, eles se tornam infalíveis. Infalíveis. Acima mesmo das fraquezas humanas, mesmo quando estão encarnados. Então a gente lembra da preocupação de Kardec de falhar na missão. E o que os espíritos falavam? Não se preocupe, se você não concluir a missão ou falhar na tarefa, terá outros que concluirão aquilo que você deveria ter feito. Mas Jesus não. Jesus era o Cristo, o Messias divino, como diz o livro da Gênesis, que a missão trazida por Jesus foi passada diretamente por Deus, para que ele atendesse o desígnio e cumprisse a tarefa. E por ele ser um Messias divino, ele não falharia, porque ele se encontra num patamar de espíritos infalíveis, acima das fraquezas humanas, mesmo quando encarnados. Então esse é o nosso Jesus, esse é o nosso modelo e guia, que se corporificou, que se em 1600 anos já se sentiu o psiquismo do Cristo voltando à Terra. Imagine a grandiosidade de um espírito como esse. E nós tivemos o privilégio de habitar no mesmo planeta do dono do nosso ser, do dono da nossa Terra. E assim a gente vê como é que estava o mundo. Roma se preparava sem saber que estava voltando esse espírito crístico. Ninguém entendia por que Roma naquele momento estava tudo em paz, reinava uma paz absoluta. Todos os espíritos que foram escalados na preparação da volta da vinda do Messias foram escalados e começaram a reencarnar. Então Roma naquele momento só nascia espíritos de uma certa hierarquia. Então dentro da política, dentro da arte, dentro de todos os setores, aí a gente vai ver um Quinto Horácio, poeta lírico e satírico, a gente vai ver um Caio Mecenas, um político responsável pelo pai das letras, vamos ver um Caio Salus, historiador e escritor, homens de bem, que ambientou o planeta conhecido, o planeta Terra, o mundo vigente Roma, naquele momento, para receber a estrela maior, o Espírito Crístico de nosso Mestre Jesus. Nem o próprio Caio Júlio César Otávio conseguia entender por que toda aquela atmosfera estava favorável. Ele que governava junto com Marco Antônio, depois que Marco Antônio morre, ele se torna Augustus, e ele, detentor da lei e da família, é obrigado até a exilar sua própria filha numa ilha grega, Pandatária, onde as mulheres da alta aristocracia, quando viviam uma vida promíscua, eram exiladas e ficavam ali. Ele manteve toda aquela pax
romana, como ele chamou na época, para manter uma paz para o povo, né? E a evolução daquele povo. E esse era o mundo que habitava naquele momento, que esperava o Messias. E até que então, no firmamento, surge uma luz, um ponto de luz, a acompanhar o nascimento desse ser celeste. E aqui a gente lembra de uma história que Chico, certa vez, visitando a sua irmã no período de Natal, Cidália Xavier, todo mundo conversando, e Chico sempre andava, né, com muitas pessoas que o acompanhavam, e ele diz assim: vocês não acham estranho uma estrela acompanhar o nascimento de Jesus? E todos se entreolharam, né, e ficaram pensativos, mas não falaram nada. E como Chico, né, ele captava o nosso pensamento, chegaram a dizer que um amigo dele na época da mocidade, que às vezes encontrava com Chico nas livrarias, ele falou assim: eu não gosto muito de ficar perto de Chico, não. E a Lula falou assim: mas como? Por quê? Porque a gente não pode pensar perto de Chico, né? Ele acaba daqui a pouco estando repreendendo um pensamento ruim que talvez tenhamos. Então, quando Chico falou isso, vocês não acham estranho uma estrela acompanhar o nascimento de Jesus? Aí todo mundo pensou: é Emmanuel que está falando alguma coisa. E aí ele com certeza captou o pensamento de toda aquela família ali e falou assim: quero deixar aqui bem claro que essa é a minha opinião, não é Emmanuel que está falando, essa é a minha opinião. Mas eu acho que aquela estrela, vocês não acham estranho como aquela estrela se movimentava, se deslocava? Eu acho que aquela estrela era um objeto voador. E que os 3 reis magos eram tripulantes dessa nave. E que, transvestidos com a roupa da época, vieram acompanhar em loco o nascimento de Jesus. E depois Chico ainda diz, por um outro mais próximo, que esses 3 reis magos eram seres de esferas extraterrenas diferentes, que vieram acompanhar para honrar o nascimento do nosso Cristo planetário. E aí a gente pergunta: verdade ou não? Não importa se foi verdade ou não essa história, mas é importante que a gente tenha entendimento que é absolutamente possível. Se Cristo é dessa grandeza que já sabemos agora, o nosso Cristo planetário, comandante, rei solar, é lógico que os outros espíritos da minha hierarquia de espírito escuro iriam supervisionar e ver o nascimento de Jesus. Ou seja, Divaldo mesmo diz no seu livro Rumo ao Mundo de Regeneração, ele nos diz ali que espíritos de uma alta hierarquia já estão reencarnando aqui de outros planetas. E a gente vê lá na questão 172 que a gente não reencarna somente nesse planeta. A gente encarna em outros planetas. Nossa evolução gira num outro planeta dentro do mesmo grau de evolução do planeta. Então a gente está sempre rodando. Então é normal espíritos de outras esferas mais evoluídas virem nos visitar, estão reencarnando agora para impulsionar o progresso, que estamos passando por esse processo de regeneração. Ou seja, então é possível sim que o nascimento do nosso guia e modelo tenha sido supervisionado. E lá na Gênesis, quando fala da estrela dos magos, está dizendo: devido às circunstâncias, aquela luz não era uma estrela. Olha que interessante. Então, o fato é, verdade ou mentira, não é importante. O importante é que ele nasceu. E nasceu já passando o seu primeiro ensinamento, trazendo uma simplicidade, mostrando que aquele que quiser ser o maior, faça-se o servidor de todos. Para ser o maior no reino de Deus, tem que se tornar pequeno.
E é interessante que esse exemplo de simplicidade, esse exemplo de humildade de nosso Mestre Jesus aconteceu no início da sua caminhada e também um outro grande exemplo no final da sua jornada. Quando, depois de entrar em Jerusalém, ali na Santa Ceia, ele coloca uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, naquele momento, fala assim: não, mestre, não posso. O senhor vai lavar meus pés na posição de servo? E Jesus: Pedro, por ora você não entende, mas se não permitir que eu faça isso, não terás parte comigo. O Pedro não diz, né? Então lava os pés, as mãos, a cabeça, lava tudo, porque eu quero estar com o Senhor para sempre. Eu quero estar com o Senhor na eternidade. Então, no nascimento, Jesus já vem trazendo que a grandeza de Deus é diferente da grandeza do homem. A grandeza de Jesus é diferente daquilo que a gente entende como grandeza. Porque você, para ser grande, tem que se tornar pequeno, mesmo deixando de ser grande, para servir. E quando a gente se torna pequeno, não é porque não estamos nos diminuindo, é porque a gente se iguala. O grande Cristo planetário, Senhor de todos nós, se tornou humano para poder falar de igual para nós, para poder falar não daqui de cima de uma visão de um ser superior, mas de um irmão que se fez carne, para poder falar do amor de Deus para todos nós. E aí a gente lembra da canção de Carlinhos Conceição, que vem dizendo que o sacrifício maior não foi ali aquele momento da cruz. Não foi. Mas toda essa trajetória de compromisso e de amor por nós, seres pecadores e ignorantes, o seu amor por todos nós. E ali começa a trajetória messiânica deste grande ser. No primeiro momento, depois de Belém da Judéia, ele vai passar a sua infância em Nazaré, com a sua família. Nada muito relevante, mas tem um ponto interessante que aconteceu. Porque todo ano, os seus pais levavam Jesus para as festas de Jerusalém. E numa dessas festas, ele falando com uma eloquência, porque era o Deus, era o Cristo. E aí o sacerdote Eleazar vai falar com José: José, tome cuidado, porque esse menino nasceu para a perdição dos grandes de Israel. José fica assustado. Sua mãe Maria escuta essa fala. E aí no primeiro momento vai falar com Eleazar assim: toma conta do meu filho. Se puder, inicie dentro das leis do templo e conversa com ele ali. Quando ela chega em casa, dá de cara com o jovem, Jesus. E Jesus diz assim para a mãe: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o meu Pai que está no céu? E a Maria fica surpresa, Nossa Senhora, com aquele questionamento, e ela diz: meu filho, eu temo por você. É lógico, fico preocupado, não sei o que vai acontecer. E Jesus diz assim: eu sei, todos os ensinamentos bons do mundo são proveitosos. Entretanto, mãe, eu estou com Deus. Olha uma criança falando isso. Entretanto, mãe, eu estou com Deus. E meu Pai diz que o exemplo é a melhor escola. E eu escolho a melhor escola. E a partir daí vai trabalhar com o seu pai na carpintaria, sendo um grande profissional dentro da área. Os seus móveis eram mais aperfeiçoados que os outros. Até que no início dos anos 30, vamos encontrar Jesus com João Batista no deserto da Judéia, ali conversando. E se eu, André, pudesse dizer o que eles conversavam, diria:
Jesus falando para João Batista: chegou o momento, meu irmão. Chegou a hora pelo qual nós viemos trazer a boa nova de Deus, nosso Pai, para todos esses filhos. Chegou o momento. E dali Jesus sai daquele deserto e vai para Jericó. Naquele oásis, fica ali naquelas águas cristalinas, aquelas verduras frescas, e depois de noite se dirige a Jerusalém, onde passa a noite. Na manhã bem cedo ele senta e fica olhando toda aquela multidão, porque Jerusalém era sempre uma festa, era sempre muito tumultuado, e ele ficava ali observando a multidão, até que um grupo de sacerdotes sai do templo, e todos passam despercebidos, mas alguns poucos olharam e acharam interessante aquele ser. E Anás, que mais tarde seria o julgador da sua causa, diz assim para ele: Galileu, o que fazes pela cidade? Passo por Jerusalém para a fundação do reino de Deus. E o sacerdote diz assim: fundação do reino de Deus? Acaso sabeis o que vem a ser isso? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote então dá uma gargalhada e diz: obra divina nas tuas mãos? Onde estão os teus seguidores? Acaso conta com algum príncipe que vai patrocinar a sua empreitada? E Jesus, sereno e calmo, diz: os meus seguidores virão de todas as partes do mundo. O sacerdote dá outra risada e diz: sim, os tolos e os ignorantes estão por todas as partes. E tenho certeza que esse vai ser o material da sua edificação. Mas eu lhe faço uma pergunta: já viram alguma estátua preciosa ser feita com fragmentos de lama? Jesus olhou para o sacerdote com aquele olhar sereno, como disse a música, e ninguém conseguia olhar para Jesus nos olhos e continuar da mesma forma. Ele mudou a visão e disse: sacerdote, não existe mármore mais puro e mais precioso que o do sentimento, e não há cinzel superior que o da boa vontade. O sacerdote ficou desconcertado e disse: conhece Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade. Conhece os códigos da corte ou as leis do templo? Eu conheço a vontade de meu Pai que está no céu. O sacerdote saiu, virou as costas e saiu. Jesus ficou observando todas aquelas passagens ali. No dia seguinte ele sai, passando por entre a multidão, e ninguém ali nunca iria imaginar que entre eles estaria passando o nosso Cristo planetário, o nosso Rei solar, o dono do chão onde eles pisavam, porque Jesus foi diretamente responsável pela criação do mundo. E passou indo em direção à Galileia distante. Quando chegou ali em Cafarnaum, olhando como que procurando alguém que ele já conhecia, e vê um grupo de pescadores vindo, e ele diz: Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus para a fundação do seu reino na terra. André ficou espantado, como aquele homem o conhecia, chamou pelo nome, mas lembrou que já tinha ouvido falar dele nas cercanias, que existia um novo profeta, que existia um novo Messias. E Jesus então começa a falar da boa nova, do amor de Deus incondicional, do perdão absoluto, do perdoar 70 vezes 7 vezes, e depois pergunta: quereis ser meus discípulos? Pedro então olha para Jesus e pensa: quem é este homem? Onde eu já ouvi esta voz? Olha que interessante, meus irmãos. Onde eu já ouvi essa voz? Muito provável que talvez, quem somos nós para afirmar algo? Mas onde eu já ouvi esta voz? E sem pestanejar, disseram em uma só voz: seguiremos teus passos. Se abraçaram, Jesus feliz, foram à direção do centro de Cafarnaum,
onde havia ali uma coletoria, a intendência de Antipas. Chegou lá um homem rico, um publicano, que ele era odiado por todos os outros judeus. Ali, Jesus entra, olha para Levi e diz: o que fazes tu, Levi? E Levi também, porque, meu irmão, pensemos nós, alguém que a gente nunca viu na vida e a pessoa lhe chama pelo nome e lhe faz uma pergunta e você responde mesmo sem entender. Isso não é comum, não é natural, porque você vai logo dizer: quem é você? Por que está me perguntando isso? Por que eu devo responder? Mas Levi olhou para ele, para aquele homem diferente, já sentiu o seu coração pulsar mais forte e disse, respondendo a pergunta: colhe os impostos devido a Herodes. E Jesus então diz assim: queres vir comigo para colher os bens do céu? E aquele homem rico, publicano, simplesmente parou tudo e disse: estou pronto. Como a dizer, foi para isso que eu nasci. Chegou o momento, chegou a hora, estou pronto. E levantou e saiu acompanhando Jesus. Jesus foi então para a casa de Pedro e instituiu o primeiro culto cristão do lar. No dia seguinte, chama os filhos de Zebedeu: quereis vir comigo para a instituição do reino? André, João e Tiago, lembra que já havia ouvido as pregações de João Batista e tinha acompanhado o culto na casa de Pedro? Não pensaram duas vezes e chamam ele de mestre. Mestre, mestre, seguiremos teus passos. E Jesus começa então o seu apostolado, trazendo tudo aquilo que ele veio trazer de amor, de caridade, de paciência, de tolerância. Esse é o nosso modelo de guia. E vai fazer o seu primeiro sinal, a sua primeira manifestação pública, nas bodas de Caná. Esse é o primeiro sinal, porque os profetas daquela época eram reconhecidos pelos seus sinais. Quando Moisés foi livrar o povo do Egito da escravidão, e Moisés disse assim: mas Deus, como é que o povo vai acreditar que eu estou com o Senhor? E Deus falou assim: o que você tem na mão? Um cajado. Joga no chão. E vira uma serpente, ele se assusta, e Deus fala assim: pegue agora a serpente. Ele pega a serpente. Agora pega a sua mão, coloca dentro da túnica, tira a mão. Quando tira, a mão está leprosa. Ele se assusta, coloca a mão novamente dentro da túnica e a mão volta a ficar normal. E Moisés ainda fala assim: mas mestre, se mesmo assim eles não acreditarem nos teus sinais, pegue uma jarra com água do rio, joga no chão, e a água se transformou em sangue. Então esses eram os sinais que aconteciam e que garantiam, que autenticavam o profeta. E Jesus faz na sua primeira manifestação a mudança da água para o vinho. E aí o que acontece? Pedro, que estava presente, não gosta e não entende. E fica com aquilo remoendo dentro dele. Jesus volta e sai. E aí Pedro vai perguntar para ele: mestre, como que na sua primeira manifestação, na sua primeira aparição, no seu primeiro sinal, o Senhor transforma a água em vinho? Acaso não estaria incentivando a gula e a embriaguez? E Jesus dá um exemplo fantástico. Pedro, porque Pedro ainda era, vamos dizer assim, um Pedro pequeno, ainda não era rocha, não era aquele grande Pedro no final, na casa do caminho, e diz assim: sabes da alegria que é de servir um amigo? Porque Jesus veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sabe, Pedro, a alegria que é servir um amigo? As bodas de Caná foi um símbolo da nossa união com a terra. A união de Deus, de Jesus, do Cristo planetário, o nosso mestre, com a terra. O vinho ali foi o da alegria. Ele estava com os meus amigos e amo-os. E o sentimento de amor
pelos nossos irmãos são mistérios que somente Deus explica. E é interessante que todos os ensinamentos de Jesus, às vezes, quando ele entendia que o povo daquela época não tinha condições de entender, ele lançava uma história para que no momento certo aquela história pudesse ser esmiuçada. São as parábolas, mas todo o ensinamento de amor de Jesus eram as claras, para que não restasse dúvida do amor universal de Deus por todos nós. E aí a gente lembra de um outro exemplo, quando aquela que foi considerada o maior exemplo de transformação moral do Evangelho, Maria de Magdala, depois junto com os patrícios e escutando a mensagem de Jesus, ela ouve dizer que o amor é superior aos prazeres da carne. E aquilo tira a paz de Maria. E ela, numa noite totalmente desequilibrada, porque aquelas palavras do mestre não saíam do seu ouvido, e ela pega uma embarcação e vai direto a Cafarnaum. E quando chega na casa de Pedro, todos olham para ela, aquele olhar frio, aquele olhar gelado, de reprovação, porque era quem era. Mas ela encontra Jesus ali sentado, e a recebe com um sorriso no rosto. Ela senta entre eles, e na primeira oportunidade, ela já quase chorando diz: Mestre, o Senhor tem a clarividência, o Senhor sabe que eu sou uma pecadora, o Senhor sabe que eu sou uma vendedora de ilusões. Mesmo assim, com todos os prazeres, eu tenho sede de amor. E começa a chorar convulsivamente. E mestre fica só olhando. Ouvi a tua chamada e gostaria de saber se eu posso ser uma de suas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E Jesus olha para ela e vê o fundo da alma de Maria, de Magdala, e diz: regozija-te, Maria. Ela tem. Aquele homem sabia quem ela era, sabia o seu nome, pois reconheceste e encontraste as bênçãos de Deus. Acaso acha que Deus condenaria alguém ao pecado eterno? Onde o amor de Deus, nosso Pai, por todos nós, acima de todas as fraquezas do mundo, está o amor de Deus por todos nós. Este era Jesus, que em nenhum momento nos condenava, mas nos dava a direção de seguir e mudar e fazer diferente. Como Públio Lentulus, já pensaram por que Emmanuel apareceu para Chico Xavier como senador romano? Por que ele não apareceu como Nestório, escravo cristão? Por que não apareceu como Padre Damiano? Por que não apareceu como Padre Manuel da Nóbrega? Foi aparecer como senador romano? Porque os espíritos podem aparecer de qualquer maneira, nós sabemos disso, mas normalmente se apresentam com a indumentária que marcou a sua trajetória. E Públio Lentulus, nosso Emmanuel, teve um momento que marcou, que quando Olívia pediu para que ele fosse ter com Jesus para salvar a sua filha Flávia, que estava leprosa, e ele vai à noite, porque ele não poderia se expor, senador romano, e de repente ele vê Jesus vindo, ele não sabe por que, mas cai de joelho e começa a chorar. E Jesus diz, orgulhoso senador romano: antes viesse durante o dia, para que todos pudessem ver, mas a sua filha será curada não por você, porque continua orgulhoso e vaidoso, mas pela alma daquela mulher que está lá, porque ela tem fé. E aí Jesus diz a frase: depois de longos anos no erro, encontras hoje o ponto de referência para a regeneração de toda a sua existência. Está no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. Encontras hoje o ponto de referência para a regeneração de toda a sua existência. Está no seu querer seguir agora ou daqui a milênios. E infelizmente ele não seguiu o conselho.
E quanto tempo depois para poder ser de mim e ser o grande Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier? E aí eu digo a vós, meus irmãos, hoje também para nós é um ponto de referência para a regeneração de toda a nossa existência. De toda a nossa existência. Porque tem uma página do Vinícius que chama assim: Jesus nasceu onde e quando? Onde Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu para nós? É a página. E diz assim: perguntemos a Paulo. Ele vai dizer: Jesus nasceu para mim no momento da minha ignorância intolerante. Entrando em Damasco, uma luz me envolveu. E a partir dali, não era mais eu que vivia, mas o Cristo que vive em mim. Perguntemos então a Pedro, quando é que Jesus nasceu para ele? Ele vai dizer: no passo de Califas, quando o galo cantou após eu ter negado Jesus 3 vezes, e eu vi a verdadeira vida. Perguntemos a Tomé quando Jesus nasceu, e ele vai dizer para todos nós, vai dizer que no momento que Jesus nasceu, foi quando ele teve a certeza que a morte é incapaz diante do Filho de Deus. Perguntemos a Maria de Magdala, quando Jesus nasceu para ela, quando Jesus falou do amor universal, que não está na miséria da carne humana, não está na miséria do corpo humano, mas um amor que sobrepõe e permanece além do infinito. E aí, meus irmãos, onde e quando Jesus nasceu para todos nós? Divaldo, quando ele disse que o psiquismo de Cristo se humanizou lá atrás, 1600 anos, na época de Moisés. Ele diz também que hoje, 19 séculos depois, o psiquismo do nosso Cristo planetário, do nosso Rei Solar, do nosso modelo e guia, se corporifica e se humaniza na doutrina espírita, na terceira revelação, conforme dissemos uma outra hora, num outro momento. A primeira revelação da justiça, a segunda revelação, a do amor de Jesus, e a terceira revelação da verdade. Então o psiquismo do Cristo se corporifica na doutrina espírita. Então Jesus nasceu para nós no momento em que tivemos conhecimento e entendimento desta doutrina de luz, da doutrina espírita, porque conseguimos colocar as claras todo o ensinamento de Jesus, as parábolas, os seus ensinamentos, e sabemos que nada acontece por acaso, que existe uma lei maior, que ninguém sofre por acaso. Esse é Jesus, redivivo dentro da doutrina, o nosso modelo e guia. E chegando, aproximando ao final da nossa fala, gostaríamos que sim, tivéssemos condições de colocar em prática todos esses ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Nós somos espíritos ainda falíveis, mas somos perfectíveis. Quer queira, quer não, alcançaremos a perfeição. Um dia, seremos também espíritos puros. Mas é preciso começarmos agora. Primeiro nos conhecemos, o autoconhecimento, para que a gente possa ter força de lutar contra nós mesmos, superando as más inclinações que existem por aí no atraso evolutivo que todos nós trazemos. Encerrando a nossa fala, não poderíamos deixar também de dizer, nesse mês de abril, porque é o mês de aniversário da Casa Bezerra de Menezes e Dia da Cruz. E é também o mês de aniversário, podemos dizer assim, porque Jesus nasce a todo dia que acordamos. Todo dia que abrimos nossos olhos é uma nova oportunidade que Jesus nos dá. É um novo nascimento que Jesus traz para nós, para que modifiquemos nossos atos, para que enchemos a boca d'água, lembrando que o maior de todos é aqueles que servem. Então abaixemos a nossa cabeça, abaixemos o nosso orgulho,
a indulgência, a abnegação. Aquele que quiser vir até mim, após mim, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Esses são os ensinamentos de Jesus. E um outro grande irmão que trouxe para nós outros, Jesus bem para perto de nós, nosso querido irmão Chico Xavier, que também nesse mês de abril é aniversário de seu nascimento. Então, encerrando, gostaria de cantar uma canção, apesar de não ser cantor, mas em homenagem ao nosso irmão, simbolizando o nosso amor por nosso Mestre Jesus. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, o velho Chico, valha-me Deus, nosso Senhor. Sonho lindo, ver o mundo pelo seu olhar, a esperança, vida eterna, sol de amor no peito, no peito. Valha-me Deus, nosso Senhor, olhar profundo de quem é. Seu nome é Chico, o velho Chico, a paz que todo mundo quer. Seu nome é Chico, o velho Chico, Chico Bondade Xavier. Que a luz infinita desse Mestre Jesus esteja conosco sempre, a cada dia, a cada momento, a todo instante.